estarmos aqui, né, para a gente, de verdade, nosso coração ficar muito feliz de vir aqui. E falar do Evangelho é sempre uma alegria muito grande para o nosso coração, um compromisso, uma responsabilidade. E todo o Evangelho, de verdade, a gente, quando eu estou preparando o Evangelho, antes de eu receber o tema do Evangelho, quando eu pedi inspiração, quando a casa não me fala o tema, o seu livro sempre me deixa livre, né? Então eu fico pedindo para o plano espiritual inspiração sobre qual tema, e na medida que eu recebo o tema, que eu fico com aquele tema na minha cabeça, eu começo a perceber no meu entorno, começo a olhar e começo a ter inspirações do tema, e eu vou estudando, e na medida que eu vou estudando, eu vou percebendo como aquele tema é importante para mim. Primeiro para mim, como que me consola, né? Então eu começo a prestar atenção e ver como que o tema, primeiro ele me acolhe, me consola, e o que eu venho fazer aqui é compartilhar o que eu senti de fato com esse tema. Então, quando eu recebi essa inspiração desse tema, sobre o valor da prece, a prece, nós estamos aqui na Casa Espírita, nós chegamos aqui, veja que nós chegamos e aí nós estamos vindo das nossas atividades, dos nossos compromissos, e chegamos aqui. E o nosso pensamento, por mais que nós tenhamos o hábito de práticas meditativas, por mais que nós meditemos, um pouquinho só, senhor, até parece que eu tenho que ir mesmo? Meia hora, 35 minutos. Tá, até 8h10 máximo. Então, por mais que nós tenhamos esse compromisso de buscar exercícios de respiração, de controlar pensamento, de prática meditativa, nosso pensamento, ele não para. Então, quando nós chegamos aqui, adentramos, se a gente parar, sentar e respirar e se deixar permitir pelo ambiente, a gente já começa a se sentir um pouco mais calmo. Mas, veja que antes que nós vamos receber o fluido, o benefício dos fluidos que é através do passe, nós temos aqui o Evangelho. E o Evangelho é tão importante porque o Evangelho, ele já é uma assistência, e nós já vamos, quando nós estamos aqui, essa é a proposta do Evangelho, das casas espíritas, é que a gente já vai com o nosso pensamento se conectando na medida que nós vamos falando, e às vezes nós nos propusemos falar algo e a gente até foge um pouco do caminho, porque o plano espiritual vai nos levando para um outro caminho que é importante para aqueles espíritos que estão aqui encarnados e desencarnados. Mas tudo isso para dizer que nós precisamos fazer esse esforço, e é um esforço hercúleo, de estar aqui de corpo e mente presente. O fato de nós estarmos aqui de corpo e mente presente é estar em prece. Mesmo que o momento da prece já foi antes, já aconteceu, e mesmo que os passistas, os médios passistas, quando a gente adentrar ali, falem pra gente, eleva o pensamento, pense em Jesus, agora, nós que estamos aqui conectados com o Evangelho, nós estamos em prece. E o Evangelho vai nos dizer, lá no capítulo 27, Pedi e obtereis, que quanto mais pessoas nós estivermos num ambiente reunidos, com o pensamento elevado, com a mesma sintonia, com os propósitos de estar aqui para se doar e para também receber, nós estamos nesse momento doando e recebendo, né? Tem um momento que nós estamos aqui, nós conseguimos doar e também receber. O plano espiritual está aqui, e às vezes nós temos capacidade, estamos podendo doar, o plano espiritual recebe também essa doação, no momento da vibração, por exemplo. Então nós estamos aqui nessa permuta o tempo todo. E quando nós estamos aqui reunidos em várias pessoas e todos com o mesmo objetivo, isso tem uma força motriz, uma força muito grande de auxílio,
que nós fazemos pelo outro, que às vezes nem está aqui quando a gente está fazendo vibração pelo planeta, pelos enfermos e etc. E também esse movimento, esse pensamento, se nós estamos todos conectados aqui, nós já estamos nos ajudando e tratando dores, podem ser físicas, emocionais, pensamentos, dificuldades que nós estamos passando, já estamos tratando uns aos outros aqui mesmo. E é importante que nós tenhamos essa consciência de que nós precisamos estar aqui, porque às vezes nós viemos aqui buscar, nós não estamos bem nesse dia e queremos receber. Olha, hoje eu não consigo, hoje, Senhor, eu vou lá no Centro Espírita porque eu estou precisando muito receber o Evangelho, receber o benefício do passe, ser acolhido. E é como se eu delegasse, eu vou lá para receber. Mas a gente precisa fazer esse movimento de que eu preciso me concentrar minimamente, estar aqui presente para que eu possa receber melhor o que eu estou buscando. Porque se eu só delegar, eu não estou bem, eu só delegar e achar que os outros estão orando por mim, estão vibrando, eu estou nesse ambiente, eu vou receber, eu recebo. Mas eu perco parte do benefício que eu poderia receber de forma integral. É como se nós estivéssemos com uma mesa de bolo, estivéssemos distribuindo e nós pegássemos um pedaço grande de bolo, mas a gente vai e pega só um pedacinho e a gente desperdiça o resto do nosso pratinho e não come o resto. É assim que funciona a prece, quando nós não estamos conectados. E o Evangelho vai nos dizer que se nós estamos todos nós aqui, mas cada um está com seus pensamentos, preocupado com o nosso trabalho, preocupado com a questão lá da casa, estamos todos aqui reunidos, às vezes, se nós estamos todos aqui, estamos cada um pensando nos nossos problemas e receber o benefício do passo do Evangelho e não conectado aqui com esse momento, às vezes nós produzimos menos energia benéfica e que vai beneficiar uns aos outros do que se houvesse, como Jesus nos fala, um ou dois reunidos em nome dele. Às vezes um ou dois conectados com o plano espiritual, com o pensamento elevado, tem uma força motriz muito maior do que nós todos aqui reunidos, se nós não estamos comprometidos com o Evangelho e com a nossa renovação, com a proposta de por que nós estamos aqui, seja porque nós estamos precisando do Evangelho, pela nossa dor, pelos desafios que nós estamos passando, né? E cada um tem uma estrada, tem uma história, mas ainda que nós venhamos só para receber, é importante que a gente se conecte com o Evangelho e se predisponha a focar o nosso pensamento. Se ele quiser sair, a gente volta para cá, volta para o Evangelho. E nessa hora nós podemos também pedir o recurso da prece. Meu Deus, eu preciso ficar focado aqui, eu preciso ficar concentrado. E aí a gente recebe auxílio e recebe ajuda. No Evangelho, quando Kardec nos fala sobre os mecanismos da prece, ou seja, como que se dá a prece, né? E quando ele fala como que se dá a prece, nós sabemos, nós que estamos aqui na Casa Espírita, sabemos que existe 3 elementos no universo, né? Nós falamos assim que são 3 elementos principais, que são a matéria, o fluido cósmico universal, né? E Deus, né? Então, Deus é a inteligência, né? E nós que estamos ali, os espíritos e a matéria, e tem o fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal é a matéria mais sutil que existe. E os espíritos nos falam, lá no Evangelho, que assim como o ar carrega o som e leva o som, assim também o fluido cósmico universal é o que carrega os nossos pensamentos. Então, todas as vezes que nós elevamos o nosso pensamento a Deus, com o coração sincero, que nós abrimos o nosso coração, nós estamos fazendo um movimento
de trazer a nossa alma do fundo do nosso coração, esse movimento profundo de como aconteceu com Jesus no Monte do Tabor, e nós vamos nos lembrar quando Jesus se transfigurou, ele estava em prece, lembra? Ele pediu para que fossem orar com ele, os discípulos. Estava se aproximando o momento dele ser crucificado. Então Jesus, para pedir forças, ele foi orar. E ele pediu que os discípulos fossem com ele. E ninguém ficou acordado, todo mundo dormiu. E aí quando eles acordaram, eles viram que o rosto de Jesus se transfigurava, brilhava em brancura de elevação moral, né? Então o Evangelho nos fala que o nosso movimento com a prece é isso, nós, espíritos, matéria encarnados, nós todos somos espíritos encarnados, nós nesse movimento de trazer a desejo mais profundo da nossa alma, é fazer a nossa alma ficar o mais superficial possível, trazer à tona o nosso melhor e elevar-se e nos conectarmos com o nosso Criador, com o nosso Pai. E que a prece é o mecanismo, é a ferramenta mais próxima, é o contato mais próximo que nós temos com o Criador. É o caminho mais curto que nós temos para contato com Deus, com o Criador, com o plano espiritual. É a prece. Então, quando nós nos elevamos o nosso pensamento, nós estamos ali em conexão com Deus, e o nosso ser, filhos de Deus, quando estamos em conexão profunda, nós sentimos algo muito especial, nós nos sentimos elevados, o nosso melhor vem à tona quando nós fazemos essa prece profunda, do fundo do nosso coração. É um exercício incrível, maravilhoso. E nós podemos, a prece é tão incrível, essa ferramenta tão maravilhosa, que nós podemos orar por nós mesmos, nós podemos orar pelo outro que está encarnado, nós podemos orar pelos outros que estão desencarnados, nós podemos orar pelos sofredores que desencarnaram em sofrimento, em dores extremas, como por exemplo, nós estava falando agora há pouco, de suicídio. Então, nós podemos orar porque a nossa prece é a caridade assim, suprema, a prece. Porque a gente consegue, através da prece, concurso para o outro, concurso para nós mesmos. E, além de nós, às vezes, aliviarmos a dor do outro, que está encarnado ou desencarnado, nós ainda podemos, às vezes, com a prece, ele vai sentir alívio, receber forças, e vai se encorajar a recomeçar. Às vezes nós conseguimos, através da nossa prece, que o outro consegue já se arrepender, procurar reparar o seu caminho, e às vezes encurtar até o seu processo de provação, de expiação, seja ele encarnado ou desencarnado. Então a prece, ela é uma ferramenta incrível, e que nós não podemos... eu vou falar uma palavra agora que às vezes pode parecer até forte, que é banalizar o recurso da prece. A prece, ela, às vezes, eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Nós estamos, às vezes, vivenciando um desafio familiar ou no trabalho, que quer que seja. E aí nós elevamos o nosso pensamento a Deus e pedimos luz, né, para o nosso caminho, para a nossa caminhada, porque, como Jesus nos fala, as qualidades da prece consistem em recolhimento, orar em segredo, esse recolhimento com Deus, esse contato, a criatura com o Criador, consiste em nós, nas nossas preces, não nos compararmos com o outro, e também, às vezes, querermos mudar o outro, mudar o comportamento do outro, pedir que Deus faça isso ou aquilo com o outro. Não é essa a proposta é buscar forças e pedir evolução e progresso para nós mesmos, e que se a gente tiver que fazer comparação, que seja com o nosso mesmo, com o nosso passado, com os nossos desafios, com aquilo que a gente já conseguiu se libertar. E de olha, meu Deus, eu já consegui me libertar disso, mas agora eu não consegui isso ainda, me ajuda porque aquilo ali eu já venci, né? Mas não se comparar com o outro. Então, às vezes,
voltando para o nosso assunto, às vezes nós estamos passando por algum desafio. E para ver como que a prece é uma conexão e chega até o outro, às vezes só em pensamento nós pedimos, meu Deus, como está difícil esse desafio, conviver com esse nosso irmão, ele não me compreende, eu não compreendo ele. A gente precisa chegar no denominador comum, porque a gente convive junto, seja no trabalho, ou seja no lar, mas ainda no lar, porque no lar a gente não tem como pedir demissão, né? A gente não vai pedir demissão. No trabalho, às vezes a gente está difícil, a gente fala, olha, vou trocar de trabalho. Mas no lar não. E aí, às vezes, esse pensamento nosso é tão genuíno, a gente nem foi no quarto, nem se recolheu, e a gente fala, meu Deus, como que eu posso fazer para que eu me faça entender, ou que ele me entenda, que tudo se resolva? Porque eu amo fulano, mas ele não está me entendendo, a gente não está se entendendo. E às vezes tem um assunto que a gente quer abordar com aquela pessoa, e ficamos ali matutando e pensando, a gente está em pressa, porque a gente quer resolver a situação, e a gente está com boas intenções no coração. Nós queremos o bem para nós e para o outro. Isso é prece. E aí, de repente, o outro chega para nós e aborda o assunto de uma forma serena e tranquila. E olha, se a gente fizesse isso? Aí você fala, meu Deus, ele deu meu pensamento. E de fato, o nosso pensamento, com muito amor, com muita serenidade de querer resolver a situação, chegou até ele. E aí, ali os nossos mentores, intermediários, chegou de uma forma redonda, né? Bonitinha, que ele recebeu, e aí a gente fala resolvido, né? Às vezes é um problema que estava difícil e resolvido. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas já aconteceu várias vezes comigo. E às vezes tem desafios e a gente fala, meu Deus, não consigo resolver isso. A gente fica em pensamento, levando, pedindo ajuda, e aí acontece de nós resolvermos essa situação. Às vezes nós estamos nesse capítulo mesmo, pedir, obtereis, né, e fala que tudo que nós pedirmos em oração nós receberemos. E às vezes os Espíritos nos falam que é tudo mesmo, mas vocês precisam saber o que é esse tudo, né? Porque os nossos caminhos, nós que estamos na doutrina espírita, sabemos que eu estar aqui hoje, o seu livro, o Claudinei, todos nós que estamos aqui hoje, nós estamos aqui por pura certeza, escolha nossa, né? Nós temos o livre-arbítrio. Então, quando nós estamos em prece e pedimos ajuda do plano espiritual, eles vêm e nos inspiram, é como se fossem conselheiros. Nós pedimos conselho, eles vêm e nos dão conselho. Mas, acima de tudo, eu decido se eu quero seguir aquele conselho ou não. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio para que nós tenhamos responsabilidade. Então, pedir e obtereis, tudo que nós pedimos, nós receberemos, sim. Toda vez que nós pedimos resignação, toda vez que nós pedimos paciência, toda vez que nós pedimos serenidade, às vezes nós estamos atribulados, aflitos numa situação muito assim, aflituosa, o coração está ali apertado e a gente pede, meu Deus, me ajuda, eu preciso de serenidade. E é como se nós recebêssemos os fluidos naquela hora. E vem uma calma e pode estar tudo ruindo e a gente fala, meu Deus, está tudo bem agora. Parece que está tudo bem, clareia, né? A gente pode pedir luz para o nosso caminho, porque nós temos inteligência, nós temos o nosso recurso do intelecto que nós já desenvolvemos. E às vezes está tudo muito nebuloso, mas nós pedimos luz. E aí, aquela luz, às vezes que está meio turva, meio fraca, né? Como está no capacete, às vezes aquela luz de alguns trabalhadores que tem em obras, né? Usam o capacete com a lanterna e às vezes está falhando. Às vezes a nossa está assim, no nosso caminho, na nossa jornada. E a gente pede a luz e a gente recebe uma bateria muito boa e a luz vem, ilumina e clareia e a gente fala, nossa, como que eu não pensei nisso antes? E aí é como o Evangelho fala para nós que, para aquele que tem fé, ele traz um exemplo de como o plano espiritual nos ajuda e deixa os méritos para nós, para que nós possamos criar força e conseguir ter coragem e continuar os nossos desafios. E aí eles falam daquela pessoa que tem fé e da pessoa que não tem fé. E os dois estão no deserto precisando de água com sede. E aquele que não tem fé recebe a inspiração igual àquele que tem fé. Não, caminha mais um pouquinho que a água está logo aí. E aí o que tem fé caminha, olha e fala, meu Deus do céu, obrigada por eu ter
recebida, sabe? Matado a minha sede agora, que bênção, né? Aquele que não tem fé fala, nossa, olha que bom, minha inteligência, recebi força, caminhei, minha perna, cheguei até aqui. E para Deus está tudo certo. É importante exercer o livre-arbítrio, mas os Espíritos nos falam que nós que estamos encarnados, cada vez que nós dormimos, hoje daqui a pouco nós vamos dormir, vamos deitar, o nosso espírito, ele, à noite, nós vamos desprendemos do nosso corpo, né? Não é totalmente, nós ficamos ali ligados pelo aquele cordão fluídico, mas nós vamos visitar amigos, nós vamos para onde nós temos afinidade. Às vezes dormimos com um problema e acordamos aliviados, dormimos com uma saudade e acordamos confortados, né? Então isso é bênção. Nós não estamos o tempo todo aqui vigilante, longe dos nossos entes queridos, que às vezes está em outra cidade, em outro país. Nós podemos encontrar com eles. E hoje mesmo estive com uma amiga e ela perdeu o avô faz muito pouco tempo e tinha uma ligação muito forte com o avô. E já faz alguns anos que a avó desencarnou. E ela e a mãe estavam muito chateadas, tudo. E ela falou que começou a sentir o coração muito aflito há uns 2 dias e falou, meu Deus, fiz meus exames cardiológicos há pouco tempo e não tem motivo para eu estar com o coração assim meio aflito desse jeito, que vai estar taquicardia e tudo mais. E aí, assim, ela falou, vou marcar o cardiologista de novo, né? Mas ela falou que dormiu, né, à noite, e aí teve um sonho lindo com a avó. Que passeava com a avó por um jardim, que a avó abraçava, falava que estava tudo bem, e não tinha sonhado com a avó desde que a avó desencarnou. E o avô desencarnou há pouco tempo, que é o esposo da avó. Aí eu falei para ela, pois bem, você estava muita saudade do vovô, coração apertado, ele também provavelmente do outro lado está preocupado com vocês, ele está em transição, porque faz isso uns 15 dias. A vovó provavelmente levou você até ele, mas você não se lembra. Estiveram juntos, mas aí ficou a imagem dela, eu estou bem, ele também vai ficar bem. E ela falou que acordou super bem, sem aquela taquicardia, sentindo-se super bem. Então isso são bênçãos que a gente recebe todas as noites, que às vezes a gente não percebe. E a prece é para isso quando a gente acorda. Agradecer pela noite que a gente teve, pelas visitas, pelos encontros que nós tivemos, pelas bênçãos que a gente tem o tempo todo, pela alimentação, pelo sono, pelo trabalho, às vezes até pela falta do trabalho, pela troca de trabalho, porque tudo tem um motivo de aprendizado para nós. E as dificuldades também são para nos tirarem da zona de conforto e nos fazer andar, nos fazer caminhar. Eu sei que às vezes, na hora da dificuldade, a gente não consegue pensar assim. Porque eu também sou espírita, tenho meus desafios, como todos nós. Mas depois a gente vai ver, como a gente passou por outras, a gente vai passar por essa também e vai agradecer pelos aprendizados do desafio que a gente está vivenciando agora. Com certeza eles nos fortalecem, nos permitem evoluir espiritualmente, moralmente e até intelectualmente, com certeza, dentro dos desafios que a gente está vivenciando. Nós, como nós já dissemos, nós devemos orar pelos espíritos desencarnados, pelos nossos entes queridos, pelos espíritos sofredores, porque ali a gente promove esse alívio e às vezes até o encurtamento do sofrimento deles, que eles já conseguem se reerguer. E aqueles entes queridos nossos que desencarnaram, nós devemos continuar orando por eles, mandando muita vibração de luz e de amor. E por falar em vibração, nós sabemos na casa espírita quanto é importante esse trabalho de vibração. E como nós dissemos no começo, nós colocamos o nosso nome no caderno, dos nossos entes queridos, mas não nos esqueçamos de, no momento da vibração, estarmos com os nossos pensamentos conectados, porque para a gente receber, nós precisamos estar sintonizados com o plano espiritual. Recebe mais quem está com a porta do coração mais aberta. Jesus fala que a gente precisa abrir a porta do coração para ele poder entrar. E se não abre a porta do coração, fica difícil que ele entre, né? Lembra lá na cruz? Tinha os 2 ladrões. Um lá com o coração dele endurecido. O outro, mestre, quando o Senhor estiver no seu reino, lembra-se de mim. Ele abriu o coração. Jesus entrou na mesma hora, falou, ainda hoje estarás comigo no meu reino. Então, se a gente abre, a gente recebe muito mais. O tempo
todo o plano espiritual está dispensando amor, consolo para nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, abrindo e se chegando, como diz o Evangelho, com muita humildade. Às vezes nós pensamos assim, o que não deixa de ser humildade. A minha prece é tão simples, eu estou cheia de defeitos, eu não tenho tantos valores assim, então preferimos pedir que outros orem por nós ou pedir as vibrações. Está certo a gente fazer isso, porque vibração nunca é demais. E é um sinal de humildade, mas ainda assim, nós precisamos caminhar e fazer a nossa parte, fazer a nossa prece, abrir o nosso coração como nós conseguimos, ainda que na dor, e só um pensamento, às vezes aí lavando a louça, às vezes fazendo um trabalho, meu Deus, obrigada por isso que está acontecendo agora. E aí, isso é o que os Espíritos nos falam, é viver em prece. É cada momento, cada conquista, cada coisa que a gente vence no dia a dia, agradecer. Isso é prece. É se conectar no plano espiritual. E quanto mais nós agradecemos, quanto mais nós nos mantemos conectados com o plano espiritual, mais força nós recebemos e mais fácil fica a nossa caminhada. Porque há momentos da nossa vida que a nossa trajetória está cheia de pedregulhos, está uma estrada bem difícil, empoeirada, né? Mas tem outras que está mais pavimentado, né? E então fica mais fácil a caminhada. E cada um está no seu momento. Mas a prece é esse recurso maravilhoso e é o caminho mais curto que nós temos até Deus, até o plano espiritual. Eu trouxe alguns livros porque eu vou fazer destaque de alguns trechos que eu acho importante a gente ler no livro, que são mensagens importantes, mais do que nós falarmos, recorrer à própria obra. Primeiro eu queria falar desse livro, eu gosto muito do irmão Jacó, nesse livro Voltei, do Chico. Então, brevemente, esse livro, ele era, na época encarnado, era amigo do Chico, desencarnou e se comprometeu que quando ele estivesse no plano espiritual, ele traria mensagens do plano espiritual. Na época do Chico, né, isso. E aí, foi o que aconteceu. E aí ele trouxe, ele achava, né, que ele tinha uma luz muito maior, né, porque ele era espírita, ele trabalhava na casa espírita, trabalhava na assistência espiritual, como doutrinador. E quando chegou no plano espiritual, ele ficou muito triste, porque alguns espíritos que ele havia doutrinado na casa espírita começaram a zombar dele. Nossa, e cadê a sua luz? Você que nos doutrinava lá na assistência espiritual, e cadê a sua luz? Aí ele começou a se sentir muito envergonhado. E isso foi boa parte do livro. Já no final, aí acontece, ele passa lutando contra as suas dificuldades, os seus desafios, essa questão do autoconhecimento. É lindo o autoconhecimento dele. Então agora esse trecho que eu vou ler, que é um trecho em que ele se encontra com, novamente, uns espíritos que já o conheciam de quando ele estava encarnado, da casa espírita. E aí eles vieram caçoar dele em determinado momento, né? Porque, nossa, cadê a sua luz e cadê... E aí ele já tinha passado por outras situações semelhantes, ele já estava com autoconhecimento melhor, o mentor dele já estava ajudando ele, né? Então ele já estava mais preparado. E olha que bonito o que ele fala, que aconteceu nesse momento quando eles começaram a caçoar dele. Ele ficou tranquilo, e aí ele fala: tocado por sincero desejo de auxiliá-los, entreguei-me à prece, não como das outras vezes, em que emitia palavras de louvor e súplica, com bases menos profundas de sentimento. Intentava com toda a minha alma ser útil àquela falange de entidades inconscientes. Em verdade, não possuía algo de bom em mim mesmo. Entretanto, Jesus permanece rico de bondade e ternura em todos os dias da vida, e a atender-nos-ia o apelo, viria em socorro das nossas necessidades. Então, às vezes, nós não conseguimos orar por nós mesmos, por algum ente querido, mas a gente roga a Jesus, que vai em socorro aquele nosso familiar, nosso ente querido, né? Então, a gente não tem muitos recursos, mas Jesus, né? E aí ele falou: nunca, talvez como naqueles momentos, me senti tão fortemente interessado por alguém. Surgiu nele uma empatia muito grande, né? Qual se estivesse disputando auxílio para irmãos ou filhos do meu próprio ser. E aí aconteceu o imprevisto.
Tomado de assombro, verifiquei que branda luz de um roxo carregado brilhava em torno de mim. Ele tinha conseguido fazer a luz dele brilhar, trazer a luz de dentro de si mesmo para cima, né? Aflorar essa luz dentro dele, com a prece sincera. Outro livro que eu gostaria de falar é sobre Entre a Terra e o Céu. Esse livro é incrível, não sei se vocês já leram esse livro é maravilhoso, é um dos meus favoritos, assim. E no começo ele vai falar sobre a prece, e eu vou ler um trechinho que ele fala sobre a prece. Aqui. Ele fala: a prece, qualquer que ela seja, é ação, provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Então, se nós pedirmos as forças, as virtudes, a coragem, nós vamos receber. E aí no livro Calma, do Chico, que é um livro que eu gosto muito, ele fala que às vezes a gente pede alguma coisa para o plano espiritual e está demorando demais, a gente fica, mas está demorando muito. E aí o Emmanuel fala, é porque talvez você não esteja preparado ainda para receber o que você está pedindo, ou o que você está pedindo está merecendo análises mais profundas. Então, igual a burocracia, às vezes a gente pede alguma coisa na prefeitura, e aí passa para um departamento, que passa para outro, que passa para outro, porque não, precisa analisar mais um pouquinho. Assim também é no plano espiritual, com os nossos desejos, com as nossas preces sinceras. E aí ele fala, conforme a sua natureza, né, paira na região em que foi emitido, eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão, algo mais nobres, são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Então, dependendo do que a gente pedir, vai ser o departamento que vai no plano espiritual. Esse livro aqui tem um outro destaque que eu gostaria de comentar, é que ele fala de prece refratada. Tem uma determinada família que o mentor do André Luiz está cuidando, e ele chama o André Luiz para ir lá junto com os colegas dele para cuidar dessa família. E eles falam que lá está acontecendo uma situação de prece refratada. Por quê? A mocinha de 15 anos fez a prece para a mãe dela que desencarnou. Ela tem uma madrasta na casa, essa mãe dela não está em condições de receber e de ajudar ela nessa prece, porque essa mãe dela está obsediando a madrasta por ciúmes. Então a prece passa, né? Nem chega nela. Mas a prece foi tão sincera, e essa moça pediu, e ela precisava muito de ajuda, que a prece foi para outra região. E ela recebeu auxílio, e é isso que é a história do livro. E eu não vou fazer spoiler para vocês. Leia o livro. Por fim, eu vou trazer o Emmanuel nos falando da prece em pensamento e vida. E a gente já encerra. Ele fala, orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo. Por isso que eu quis trazer esse livro. Absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens do nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, ou seja, subindo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino. Porquanto o Pai Todo-Poderoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Então, só por isso,
porque a gente se identifica com a maior fonte de poder de todo o universo. Vale a pena a gente orar e orar bastante, na verdade. Se a gente precisa de poder, se a gente precisa de cura, precisa de solução, a gente precisa orar e buscar na fonte. Que Jesus nos abençoe, que a gente tenha um resto de semana